O assunto de hoje é sobre a volta às aulas. Um momento muito importante para se falar sobre isso, pelo simples fato que segunda-feira, agora, da próxima semana, começam as aulas em vários colégios no nosso estado do Paraná, em colégios públicos, particulares. Outros colégios parece que começam na quarta-feira, mas segunda-feira é o início realmente da volta às aulas. E nada melhor do que ter um homem que é preparado e que viveu, né, a segurança pública em nosso estado. Coronel Barroso, que é da Polícia Militar do estado do Paraná, está na reserva. Ele que dedicou 36 anos de sua vida, é mais ou menos isso, 36 anos, à Polícia do Estado do Paraná. Ele que chegou a ser subcomandante-geral da Polícia Militar do Estado, comandou batalhões como o Batalhão de Paranaguá, Batalhão de Guarapuava, comandou muita coisa na polícia, e ele sabe que realmente a segurança dos nossos filhos não está simplesmente na proteção da polícia. E também a segurança, a gente vai falar sobre isso, também a educação também faz parte de toda essa segurança. Coronel Barroso, bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, os amigos da Rádio Paraná Oficial, os ouvintes que nos acompanham, estão conosco nessa manhã de quarta-feira. Coronel, quando a gente fala em volta às aulas, né? As crianças ficam desesperadas porque as férias acabaram. Perfeito. Os pais ficam aliviados porque aquela tensão de ter um monte de crianças, às vezes dentro de casa, um monte de amigos e não só filhos, também acaba. Então é a alegria de muitos pais, né? Pais que trabalham, se dedicam um dia inteiro para correr atrás do sustento de sua família. E às vezes, tendo o filho junto, ele acaba trabalhando até menos, o pai e a mãe, para cuidar um pouco do seu filho. Agora volta às aulas, né? Segunda-feira, quase todos, né, colégios e escolas do Paraná, do ensino estadual, municipal e particulares, voltam aí a dar o início a mais um ano letivo. A segurança nas escolas. Vamos falar hoje sobre a importância do pai e da mãe também nessa segurança. Porque não adianta a polícia fazer a sua parte e os pais também não fazerem sua parte como educadores, ensinando seus filhos também a se proteger e também a se cuidar numa porta de colégio. Doutor Barroso, coronel, doutor, porque ele é advogado, então a gente não sabe nem o que chamar, é muito título para esse homem. Coronel Barroso, vou chamar de coronel. Coronel Barroso, quais são as primeiras providências que um pai e uma mãe devem tomar quando levarem o seu filho para o colégio nesse retorno às aulas? Alexandre, como você bem disse, esse retorno às aulas, esse reinício das atividades letivas, é um período de bastante euforia, tanto para as crianças, para os jovens, quanto para os pais, né? Quando nós falamos de segurança nas escolas, é importante destacar que, assim como o contexto de segurança como um todo, mas a segurança nas escolas, ela não se resume tão somente à escola, aos professores, aos funcionários, né? Mas também e principalmente aos pais, né? Então a responsabilidade dos pais, a parcela de responsabilidade dos pais é muito grande. Na nossa atualidade, em que a correria do dia a dia, onde pais trabalham, mães trabalham normalmente o dia todo, deixam suas crianças na escola para apanhar no horário do almoço, ou deixam após o almoço para apanhar no final da tarde. Então essa correria do dia a dia acaba, muitas vezes, fazendo com que haja um distanciamento dessa observação, desse acompanhamento das crianças por parte dos pais. Então a segurança das crianças nas escolas, né, os pais têm papel fundamental, né? Eu vou trazer um exemplo aqui, por conta daqueles incidentes que
nos últimos 4, nos últimos 5 anos, até com alguns episódios no Brasil e episódios no estado do Paraná, que são aquelas questões aqueles episódios de agressores ativos, né, atiradores ativos, numa outra classificação dentro das escolas. Então, episódios que geraram uma grande preocupação, né, e providências foram tomadas de imediato, como reforço na segurança das escolas, palestras, instruções, cursos de procedimento acerca disso, né. O porquê que eu toco nesse assunto que envolve esse tipo de episódio que muitas vezes traz violência em seus acontecimentos dentro do seio escolar? Porque é importante que os pais façam esse acompanhamento das crianças, dos jovens, que não consiste tão somente em levar o seu filho para a escola, deixá-lo no portão e apanhá-lo no horário de saída, mas um acompanhamento diário, né? O pai, a mãe, os pais como um todo, verificar o que o seu filho está fazendo na escola, verificar as atividades, verificar a mochila do seu filho, será que o seu filho está levando o material para a escola? Será que o seu filho não está manuseando nenhum tipo de material inadequado para a idade dele, para o momento escolar? Nós temos aí hoje a internet. Será que no horário que o seu filho terminou de fazer o dever de casa, que o seu filho estará no quarto, na frente do computador, utilizando o smartphone, será que ele está navegando na internet em canais sadios, canais adequados à idade dele, né, ao período escolar, à faixa etária? Com quem que essas crianças estão conversando, né? Então esse acompanhamento é de suma importância. Nós tivemos um episódio, entre vários, né, lá na Fazenda Rio Grande, ocasião em que foi encontrada uma faca de posse na mochila de uma estudante de 12 anos. Né? Então a Guarda Municipal, ou melhor, a professora encontrou essa faca na mochila da menina, chamou a Guarda Municipal, questionado, né, chamado o pai responsável e questionado essa mãe o porquê, se ela tinha conhecimento. A mãe disse que não tinha conhecimento, que a filha levava aquela faca para a escola na sua mochila, e questionada a estudante do porquê daquela faca na sua mochila, ela afirmou: não, eu trago essa faca para me defender. Né? Então surge a pergunta: se defender do que ou de quem? Né? Então eu trouxe esse exemplo, Alexandre, né? Claro, um exemplo, como eu disse, individual, porém, para a gente ter noção, para nós mensurarmos da responsabilidade dos pais no acompanhamento da segurança dos filhos. Em se tratando do Estado, em se tratando das forças de segurança, a presença da polícia, da Guarda Municipal, não só no portão das escolas, mas interagindo com o dia a dia da escola, é de fundamental importância, não só pelo caráter preventivo, mas pelo caráter de orientação de projetos que são desenvolvidos em parceria com a escola, com professores, com orientadores, com funcionários, com diretores, né? Essa interação das forças de segurança, que não é só pela orientação às crianças, mas também como um reforço e uma interação na dinâmica de segurança, não só das crianças, mas da escola como um todo. Coronel Barroso, nós sabemos, né, que muitos pais, né, não existe uma justificativa, né, mas muitos pais acabam que deixam ao léu o seu acompanhamento com o seu filho, né? Eles dizem que não tem tempo, que sai de casa muito cedo, chegam em casa muito tarde e acabam que deixam suas conversas, suas orientações com seus filhos para depois. E esse o depois que nunca existe, porque daí vem o final de semana, esses pais que estão de folga querem tomar sua cervejinha, fazer o seu churrasco, aí vira motivo de festa e nenhum tipo de conversa séria com o seu filho de orientação, né? Eu tenho meus filhos,
E estão em idades de adolescentes, né? Um com 15, e um vai fazer 15, a outra vai fazer 19 anos. E nós sabemos da preocupação que nós temos que ter, primeiramente, na porta das escolas. Nós temos hoje pessoas que são aliciadores de menores para as drogas. E também nós temos também aliciadores de menores para a prostituição. E a partir deste momento, né, aquilo que nós estávamos falando antes de começar o programa, a polícia ela não tem bola de cristal, né? Então a polícia não tem como saber, na frente daquele colégio, às 9h30 da manhã, terão 3 crianças para fora, 3 adolescentes, 3 jovens para fora, e chegará um aliciador de menor oferecendo drogas para esses jovens, né? Então este é um grande problema. Eu acho que a educação, a orientação que um pai pode passar para um filho, eu acho que é a mais importante do que qualquer viatura da Polícia Militar na porta de uma escola. Porque se essa criança estiver bem educada, se essa pessoa estiver bem orientada, ela com certeza ela não precisará, né, dessa viatura na porta da escola, se não for contra ladrões. Daí tem outro tipo de preocupação que daí a polícia toma conta. Mas eu acho que a educação é muito importante nesta fase, que é uma fase de transição, porque nós temos um grande problema, que são as crianças, os jovens, que têm que acabar aceitando algumas colocações para serem inseridos em algum grupo de amizades. Como, você tem que fumar uma maconha, porque todo mundo aqui fuma maconha, você tem que fumar uma maconha. Se você não fumar maconha, você vai ficar fora do grupo. Se você não fumar um cigarrinho, você vai ficar fora do grupo. Se você não tomar um corotezinho, você vai ficar fora do grupo. E para ser inserido nesse grupo, esse jovem acaba cometendo que ele cede a toda essa falácia e acaba se inserindo. E a orientação de um pai e de uma mãe é muito importante. Mas, Coronel, a minha pergunta é o seguinte: se esse jovem não tem essa orientação desse pai e dessa mãe, se esse jovem vive praticamente sozinho dentro de casa, enquanto o pai e mãe, ou os avós, ou seu tutor, ele trabalha, existe algum grupo de orientação para esse tipo de jovem? Veja, Alexandre, sem sombra de dúvida, a orientação dos pais, a orientação que nasce e vem do seio familiar, ela é fundamental, né? O jovem tem que ser orientado, né? Tem que ser aconselhado acerca dos riscos, acerca dos perigos que existem no mundo lá fora, não só do portão para dentro, mas do portão para fora da escola, né? Então, quando o jovem não é orientado, ele vai para a escola, ele vai para o mundo com essa lacuna, né? Ele pode sim ser aliciado, né? Seja na questão das drogas, que hoje está aí na porta dos colégios, está aí a internet, está aí a televisão, está aí as redes sociais, né? E é bom que se diga que o traficante, Alexandre, o traficante ele não vai para a porta da escola. Não? O traficante ele faz uso de mulinhas, emissários. São os conhecidos como mulas. Ele, entre aspas, ele terceiriza esse processo. O traficante ele não vai para a porta da escola. Entendi. O traficante ele usa emissários que vão lá no sentido de seduzir esses jovens, essas crianças, à utilização das drogas, a experimentar as drogas. E aí entra aquele discurso que você acabou de comentar. Esse aliciador, ele vai lá para cooptar esse jovem, usando o discurso que ele tem que experimentar um negócio bacana, ele tem que experimentar uma droga, ele tem que experimentar uma bebida alcoólica, ele tem que experimentar uma substância alucinógena para autoafirmação, para ele tomar parte num grupo, como você colocou, né? É o grupo, né? O grupo que é descolado, é o grupo que é para frente, é o grupo que se destaca. Então, esse
é o papel do aliciador, que vai para frente das escolas, e não é só para frente das escolas. Ele também está na internet, ele também está nas redes sociais, né? Então, o que o poder público, né? O que a polícia, o que as guardas municipais, através das patrulhas escolares, fazem? Qual é o papel delas no complemento dessa lacuna, né? Então é feito o trabalho de orientação junto às escolas, em parceria com a escola, né, com as diretoras. Por isso da importância dessa interação e integração, né? As forças de segurança, não basta a questão preventiva estar no portão das escolas observando o que acontece, quem está ali, quem não está. Mas essa interação com a escola, com professores, com pais, com alunos, com diretores, no sentido do quê? Dessa orientação, né? De atentar para a presença de pessoas estranhas na porta dos colégios, no interior dos colégios, não aceitar, não conversar com estranhos, né? Aquela máxima que a gente ouvia lá quando criança, né? Meu filho, minha filha, não converse com estranhos, não aceite presentes de estranhos. Aquilo é fato, aquilo prepondera. Então, esse tipo de orientação, é lógico que hoje com a tecnologia, com a interatividade, a questão é muito mais abrangente, mas esses conselhos são úteis. Então, essa interação com a escola, dos órgãos de segurança, na forma de diálogos, na forma de palestras, né, na forma de instruções. A exemplo, a Polícia Militar desenvolve um trabalho em parcerias com as escolas, o programa PROERD, Programa de Prevenção e Combate às Drogas e à Violência, que foi trazido para o Paraná no ano de 2000, salvo engano. É um trabalho brilhante, que opera juntamente com a escola, com a comunidade, com os filhos, através disso, de palestras, de dinâmicas, de cursos, né, com as crianças, com os professores, assim como outros programas similares desenvolvidos por guardas municipais no seio dos municípios, nas prefeituras, nos núcleos de educação municipais. Então, esse trabalho de orientação, ele é bem-vindo, ele é necessário a preencher ou a complementar essa lacuna de eventual ausência de informação, ausência de diálogo com os alunos por parte dos pais, que muitas vezes deveria acontecer no seio familiar, né? E não acontece, justamente pela ausência dos pais, seja por questão de trabalho, por questão de falta de tempo, por qualquer outra questão. Então, suprir ou complementar essa lacuna com esse trabalho, com essas dinâmicas, com esses programas. Coronel Barroso, é boa essa conversa porque nós temos, né, como referência de um aumento, né, no governo Roberto Requião. Isso já se vão passados seus praticamente 20 anos, né? O governo Requião, que foi de 2002 a 2010, né? No governo Roberto Requião, nós tínhamos a patrulha escolar, né? Que era patrulha escolar, né? Patrulha o nome? Escolar, né? Patrulha escolar. E depois nós deixamos de ver essas patrulhas na frente das escolas. Nós até comentamos sobre isso, que hoje não existem viaturas o suficiente e muito menos contingente o suficiente da Polícia Militar para termos as patrulhas na frente das escolas. Hoje, muitas vezes, você encontra guardas municipais próximo às escolas, mas também não temos, se juntar a Polícia Militar e a Guarda Municipal, eu acho que se pegar todas as viaturas, não chega nem a 30% das escolas públicas estaduais e municipais do nosso estado. Naquele governo, Roberto Requião, no primeiro, onde ele lançou a patrulha escolar, nós víamos que na porta das escolas que nós tínhamos menos aglomerações de jovens, com cigarro, com às vezes uma garrafa, um copo de bebida alcoólica, porque a presença da polícia, né, ela já intimidava algumas ações, né? Mas nós sabemos que quando alguém quer fazer,
Ele vai sair de perto do colégio e vai fazer na quadra de cima, porque aquela polícia ali, como é que a gente chama? Agora me fugiu o nome, quando ela está ali, né? É uma polícia... Ostensiva? Mas ela é... Como é que é quando a pessoa vê É o caráter preventivo. É o caráter preventivo, né? Porque eu já cheguei ali numa dessas viaturas que ficam nas esquinas e falei assim, tá acontecendo... Não, nós não podemos sair daqui. Nós estamos parados aqui, é só para ver, para coibir o crime no local. Nós não podemos nós não podemos sair daqui para uma operação, tanto que, quando eles estacionam a viatura, eles são obrigados a tirar uma foto. Eu não sei para quem eles mandam essa foto, mas algum responsável, algum comandante daquele trabalho, daquele patrulhamento. A volta da patrulha escolar, ela seria o suficiente para coibir hoje essa falta de segurança na porta das escolas? Ou o senhor acha que não é o caso? O caso é outro? Não, a patrulha escolar, ela é de fundamental importância, certo? E assim, a patrulha escolar, ela não foi extinta. Nós temos até hoje... Não foi extinta? Não, ela não foi extinta. Nós temos o batalhão de patrulha escolar comunitária, que no início, como você colocou, lá na época do governo Requião, foi criada a patrulha escolar comunitária, que iniciou-se com um programa. Com o passar do tempo, diante da necessidade, diante da efetividade que o trabalho surtiu, os resultados apresentados, foi criado o batalhão de patrulha escolar comunitária. Então, a patrulha escolar, ela não foi extinta. O que acontece? Ocorre que as demandas, Curitiba, região metropolitana, o estado como um todo, ele aumenta, ele expande, tanto em população, em densidade demográfica. E como você bem colocou, se nós tivéssemos, se a Polícia Militar, se a Guarda Municipal tivesse condições de alocar uma viatura na porta de cada escola municipal e ou estadual, de Curitiba, da região metropolitana, do estado como um todo, evidente que seria o ideal. E também evidente que isso não é possível, pelo menos nesse momento. Então, a presença ostensiva nas escolas, ela ocorre, lógico, não nesse período de férias, mas com o retorno às aulas, esse trabalho ele continuará sendo desenvolvido. O que ocorre é que nem sempre se consegue, através das forças de segurança, seja estaduais, seja municipais, seja a Polícia Militar, seja a Guarda Municipal, nem sempre se consegue uma permanência num tempo maior ou com uma frequência maior no portão de uma escola, ou a interação dentro de uma escola, ou no perímetro de uma escola. Mas é bom que se diga, Alexandre, que não tão somente a patrulha escolar provê essa presença ostensiva, mas as demais viaturas que patrulham as ruas, elas também podem prover essa presença ostensiva, essa observação, esse patrulhamento, não só na frente, como nas imediações das escolas. Mas, sem sombra de dúvida, e é importante que se diga, a presença ostensiva, ela inibe, ela previne, mas é importante que todo esse contexto de segurança agregue a participação de todos, porque, como você bem disse, se o jovem, se a criança deixa de cometer algum ato porque a viatura está ali próximo, ele pode cometer esse ato lá longe, 50 metros, um quarteirão, 2 quarteirões, fora das vistas, fora da presença da viatura. É aí que entra o trabalho de orientação. É aí que entra esse complemento de segurança que advém da escola, dos pais, dos professores, dos diretores. Então, as forças de segurança, elas cumprem esse papel, mas é preciso essa conscientização, é preciso esse trabalho de deixar claro para o jovem. É claro que
essa é uma questão, eu não diria natural, mas na idade dos adolescentes, na idade dos jovens, é comum, né? Aventuras, é comum empreender-se em novidades, é comum períodos eufóricos. Isso é natural da idade, entendeu? Agora, é por isso que eu volto a dizer, essa orientação, essa proximidade, esse trabalho contínuo, ininterrupto, é fundamental para que eu tenha esse complemento, né? Para que não tão somente as forças de segurança possam empreender essa ação preventiva e ou repressiva, se necessário for. Mas esse trabalho, essa dinâmica com o envolvimento e o comprometimento de todos é fundamental. Estamos aqui conversando, quando são exatamente 9 horas mais 42 minutos, estamos aqui com o Coronel Barroso, ele que é da Polícia Militar do Estado do Paraná. Para quem está chegando agora, Coronel Barroso é advogado, ele foi subcomandante geral da Polícia Militar do Estado do Paraná. São mais de 36 anos de serviços prestados para a proteção do cidadão e da pessoa em nosso estado. Ele que está falando hoje sobre a segurança da volta às aulas, assunto muito importante pelo simples fato de nós estarmos aí há uma semana, meia semana do retorno às aulas dos nossos filhos, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Coronel Barroso, nós temos vários grupos de apoio, né? Quando nós falamos em drogas, suicídios, violência contra as mulheres, que são grupos de apoio que você tem um telefone para ligar. Existem jovens que simplesmente, a partir de uma certa idade, acabam sendo que deixados, né, num certo período durante o dia em casa, né? Como eu já comentei aqui no começo do programa, meninos de 15, 14, 16 anos, né, que não fazem nenhum esporte, nenhuma outra atividade extracurricular de tarde, como um esporte, um balé, um judô, enfim, acabam ficando dentro de casa. Dentro de casa, o que o jovem faz? Celular, videogame, e muitas vezes nesse celular, dependendo da idade, já está acessando sites inapropriados, né? E acabam fazendo até, sendo, né, incentivados por ver os erros na internet a cometer outros erros, como nós já vimos várias vezes, brinquedos, competições de pessoas que tinham que se queimar, tinham que se cortar e não sei o quê, enfim. Mente desocupada, dizia minha mãe, oficina do diabo. Perfeito. Nós não temos nenhum grupo de apoio para jovens que, de repente, por seus pais, pai e mãe, eles moram com o pai, com a mãe, tem tudo dentro de casa, para comida não falta, tem uma estrutura residencial muito boa, mas o que falta naquele momento é estrutura familiar, porque o pai e a mãe estão na correria do dia a dia buscando condições financeiras para custear todas as despesas da família. Mas nós sabemos que esses pais às vezes deveriam parar um pouco nessa correria para dar uma atenção e conversar com seus filhos. É aí às vezes que nasce um dependente de químico, nasce às vezes um usuário de bebida alcoólica, e são nesses momentos que às vezes as famílias perdem seus filhos para a vida, para a droga e para outras coisas. Não deveria ter um grupo, por exemplo, que deve existir jovens, né, que deve existir a necessidade, né, não de ir até o local, porque nós temos psicólogos do SUS, nós temos psicólogos de vários programas sociais, né, mas nós não temos, eu acho que, orientadores à disposição de alguns jovens, né? Um jovem hoje ele não vai ligar para a PM, porque ele tem medo, porque a PM é bem assim, né? Faça a sua denúncia anônima, só que você liga lá para fazer a denúncia anônima, seu nome,
seu telefone, de que bairro o senhor fala. Isso já não é denúncia anônima. E o jovem ele fica com medo, né, de ligar para a polícia para denunciar uma atitude criminosa, né, numa porta da escola, que ele venha ter depois sofrer alguma retaliação por ter feito uma denúncia. Não existe uma orientação, alguém que possa atender esse jovem para que de forma não direta ele possa às vezes até denunciar algum abuso, algum crime. Não sei se você está entendendo, porque o jovem às vezes não quer ligar 190 e falar o negócio é o seguinte: tem um cara aí na frente do meu colégio aí que ele está vendendo droga, está oferecendo droga para todo mundo. Tem um cara que passa todo dia na frente do colégio e mexe comigo, um senhor aí e tal, ele mexe comigo e não sei o quê. Não deveria ter um telefone para que alguém conversasse com esse jovem, para que esse jovem, através dessa pessoa, porque eu já vi várias vezes, né, através nós são anos no rádio, né, e eu já vi muitas vezes que psicólogas do governo, do Estado, acabam descobrindo, né, psicólogas acabam descobrindo que crianças sofrem violências até sexuais dentro de casa, violências domésticas, através de conversas, né, através de orientações. Não seria necessário ser criado pelo governo um grupo de apoio a esses jovens que também se sentem solitários? Essa também é uma lacuna, né, Alexandre? Como você colocou no início, o jovem, a criança, o adolescente, ele fica só em casa, né, seja no período da tarde, seja no período da manhã, por conta dos pais que trabalham fora e trabalham o dia todo. Então, esse período, vamos dizer assim, existem aqueles jovens que buscam uma ocupação, ou os pais entendem que ele deve se ocupar naquele período contraturno, vamos assim dizer, né, com uma atividade lá esportiva, né? O esporte é uma vertente bastante importante que contribui para a socialização. Exatamente, a socialização, e contribui para caminhos, vamos dizer assim, diversos das drogas, diversos de outros caminhos, vamos dizer, não interessantes para os nossos jovens, para as nossas crianças. Essa questão da denúncia, né? Só para concluir a questão dos pais desse período de contraturno, de fato, às vezes os pais não buscam uma ocupação para os filhos nesse período, entre aspas, que as crianças ficam ociosas, por entender que as crianças, se estão dentro de casa, talvez estejam mais seguros do que se estivessem na rua. Em tese, tem fundamento. Só que se ele está dentro de casa, como você também bem colocou, ele pode estar lá no smartphone, ele pode estar lá no computador, né, tendo acesso a informações, a sites, mantendo contato com pessoas que, de repente, são mal intencionadas, né, tendo acesso a conteúdos na internet inadequados, inapropriados à sua idade ou aos seus propósitos, né, que é um caminho, né, um caminho para essa questão de crime, de drogas, um caminho inadequado, um caminho a não ser seguido, né? Às vezes um caminho sem volta. Um caminho sem volta. E outros pais, né, por entender, por não ter tempo disponível, entendem que seus filhos, né, vamos dizer assim, não dispensam a atenção necessária. De qualquer forma, o que o jovem pode fazer, né, quando você coloca na questão da denúncia, né? Existe um canal de denúncia, que é o 181, e esse canal de denúncia, ele não requer identificação, né? Você tem toda a razão quando você diz, quando você liga lá no 190, por exemplo, o jovem tem receio em ligar, porque o operador vai atendê-lo, já vai ter o seu número de chamada gravado num terminal,
vai precisar de dados, como seu nome, seu endereço, enfim. Mas nós temos um canal que é o 181, que é o Disque Denúncia, que ele é exatamente, a sua finalidade é para acolher esse e outros tipos de denúncia, né? Seja de jovens, seja de adultos, denúncias relacionadas a drogas, ao tráfico, ao aliciamento de menores, enfim, é um canal aberto para denúncias como um todo, que, recebida essa denúncia, ela vai ser filtrada e dada encaminhamento ao setor competente para as providências. E eu volto a dizer, Alexandre, é um canal que preserva totalmente a identidade do denunciante. No seio da escola, eu tenho, né, é claro que talvez necessário se faça a criação, a presença de um órgão do governo mais efetivo, mais abrangente, consoante a isso. Mas nós temos mecanismos, por exemplo, uma denúncia, existem os conselhos tutelares, né, que são responsáveis pelas crianças, pelos adolescentes, quando em situação de risco, em situação de vulnerabilidade, e também é um canal que pode receber esse tipo de denúncia, pode prover esse tipo de acolhimento e dar encaminhamento. Nós tivemos uma experiência lá na Fazenda Rio Grande no seguinte sentido: o jovem receoso em informar, em denunciar a polícia, a guarda municipal, enfim, ele foi na própria professora da escola. Ele constatou uma situação de aliciamento de jovens no portão da sua escola, né, no tocante a seduzir essas crianças, esses jovens, ao uso de drogas, ao uso de entorpecentes. Então, esse jovem foi à professora e confidenciou isso, relatou o ocorrido, disse: eu não quero falar com a polícia porque vão marcar meu nome e eu não quero. Então ele foi à professora, denunciou o ocorrido e a professora veio até os órgãos de segurança. No caso, a professora veio até nós, enquanto secretário de Defesa Social, relatou o fato, a identidade do adolescente totalmente preservada, a identidade da professora totalmente preservada, e nós conseguimos dar uma atenção, conseguimos tomar uma providência diante daquela denúncia, que era uma denúncia verídica, aquilo estava de fato acontecendo, e nós conseguimos dar uma resposta no sentido de equacionar aquela situação. Então, esses canais, esses caminhos de denúncia, eles são possíveis, eles existem. Agora, interessante se faz, claro, um órgão mais abrangente que pudesse dar um acolhimento, além desses órgãos já existentes, dar um acolhimento mais abrangente, mais efetivo, visando atender um universo maior, e seria uma ferramenta até de maior abrangência, né? E assim, talvez eu esteja equivocado aqui em dizer criação desse órgão, talvez esse órgão, esse segmento já exista e eu esteja desinformado, mas de toda sorte, criação ou não, ampliação ou difusão, divulgação desses canais, desses órgãos, são de fundamental importância, será e é uma ferramenta a mais no combate, na proteção, na segurança das nossas crianças e dos nossos jovens, não só quanto às drogas, mas quanto a outros tipos de ameaça que os circundam. Este é o Coronel Barroso, coronel da Polícia Militar do Estado do Paraná. São mais de 36 anos prestando serviço aí à segurança e, com certeza, ao nosso Estado. Ele, que com uma larga experiência, passou pelo BOP, era Rony ou BOP na sua época? Era a Companhia de Polícia de Choque, que agregava 36 anos, né? Choque. Mais tarde, né, em 2010, foi criado o BOP, o Batalhão de Operações Especiais, né, ainda agregando os segmentos, Rony e tal, né, e agora, né, recentemente, cerca de um ano, nós temos a criação do Batalhão de Rony. Né, tem a criação do Batalhão de Rony. Foi criado o Batalhão de Polícia de Rony. Muitas pessoas me perguntam, coronel, qual é a diferença entre Rony e BOP? Porque você vê aquela viatura BOP,
Certo. você vê a viatura Rony, já nem tanto mais como se vinha antigamente, que era Rony. Veja a diferença. No passado, isso há mais de 5 anos, a Rony era uma subunidade pertencente ao BOP. Né? Entendi. As rondas ostensivas de natureza especial era uma unidade que estava sob a égide do Batalhão de Operações Especiais, que também tinha outros segmentos, como o Comando de Operações Especiais, que opera em situações de crise, o Esquadrão Antibombas, né? A equipe de negociação. Hoje, a Rony tem o seu próprio batalhão. Foi criado o Batalhão de Polícia de Rony. E o BOP opera nas situações de crise, nas situações de operações especiais. Então, hoje são 2 batalhões distintos, que outrora eram agregados, hoje o Batalhão de Operações Especiais e o Batalhão de Polícia de Rony. Né? São 2 batalhões distintos. Esse é o Coronel Barroso falando um pouco sobre a sua experiência. A vontade é ficar com ele aqui perguntando sobre policiamento, sobre segurança, até a meia-noite de hoje, né? Ainda faltaria espaço para esgotar todo esse assunto. Imagine, toda a experiência dele. Coronel, são 9h57. Eu acho que nós vamos ter que começar toda quarta-feira, começar às 8h. Das 8 às 10, né? Mas eu sei que a sua agenda é complicada, então continua das 9 às 10. Lembrando que na próxima quarta-feira, o Coronel Barroso estará aqui conosco, se sua agenda assim permitir, e daí nós estaremos aí falando, né, sobre precauções no transporte coletivo. Né? Eu acho que a segurança no transporte coletivo, eu acho que segurança no transporte do modo geral, né, Coronel? Hoje existe muito problema, muita criminalidade hoje para o sofrido pelos motoristas de aplicativo e também muitos que se passam por motoristas de aplicativo acabam também fazendo mal para os seus usuários. E também vamos falar sobre o transporte coletivo, vamos falar, também temos muita coisa para falando até o final do ano. Temos o centro da cidade, que diz agora que o novo prefeito Eduardo Pimentel vai revitalizar o nosso centro da cidade, a centro da cidade que está tomada por pessoas em condição de rua, né? Então, nós vamos falando aí sobre tudo isso aí que está acontecendo no nosso estado do Paraná e principalmente na nossa capital. Coronel Barroso, muito obrigado por mais uma participação sua. É sempre uma alegria ter aqui o senhor falando aos microfones da Rádio Paraná Oficial. Nós que agradecemos, Alexandre, e de antemão já agradecemos o convite para a próxima quarta-feira. Se Deus quiser, estaremos aqui no mesmo horário, como você disse, às 9h. É um prazer e uma satisfação poder estar aqui, poder compartilhar, poder trocar ideias, poder aprender, que eu sempre digo, né, por mais experiente que se seja, a vida é um constante aprendizado. Então é uma grande satisfação estar aqui com você, com os ouvintes, amigos da Paraná Oficial, compartilhando, comentando, trocando ideias a respeito desse tema tão importante, tão abrangente, né, que é a nossa segurança pública como um todo. Coronel Barroso, lembrando que ele escreve na coluna Segurança e Justiça no nosso portal Paraná Oficial, matérias falando sobre segurança, e ele também conosco aqui às quartas-feiras falando sobre segurança e cidadania. Muito obrigado, Coronel Barroso. Eu venho aqui me despedir de todos vocês, agradecendo o carinho, a audiência. Eu queria desejar a todos uma ótima quarta-feira com muita paz, alegria e harmonia. Lembrando que amanhã,
você, mulher, chegou e está chegando um programa feito para você. Programa Empreendendo com Elas.